Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula 4, a aula de Inner Joy. Gente, Inner Joy, ele vem acompanhado com alguns termos, que é o relacionamento, performance, delegar a função, chave primária, chave estrangeira, e você vai entender tudo agora nessa aula de uma forma muito simples. Então, gente, vê só. Até agora vocês trabalharam em cima da tabela alunos, adicionando, atualizando, criando tabela, deletando linhas. Vocês aprenderam tudo e até buscando dados de forma performática, utilizando o well, like, não é isso, gente? Então, bem legal que vocês aprenderam aí nas últimas aulas. Mas agora eu quero te explicar que o banco de dados que você está utilizando é um banco de dados relacional. O que é um banco de dados relacional? Eu vou conseguir relacionar tabelas. E além disso, gente, outro ponto muito específico que é muito importante é delegar a função. Mas, Matheus, para aí, também falou um monte de termo técnico, mas eu quero entender melhor o que é que está acontecendo aqui. Vou te explicar. Mas primeiro passo, eu quero te convencer que o relacionamento, ele é algo que veio para nos ajudar. Não é algo que veio para complicar a nossa vida. Porque quando eu explico isso para você, você já entende que isso aqui não é para complicar, é para ajudar. Ajudar o quê? Gente, quando eu estava desenvolvendo o banco de dados, as primeiras minhas aulas na faculdade, eu achava muito complicado, porque eu ficava Inedjoy, chave primária, chave estrangeira, e ficava: "Por que isso aqui? Por que a gente não faz uma tabela só?". E depois que eu comecei a trabalhar na área de desenvolvimento, eu comecei a entender que, primeiro, fica mais organizado, se você analisar, eu começo a delegar, a função nota fica em nota, aluno fica em aluno, professor fica na tabela professor, e se eu quiser algo, alguma consulta ou buscar algo para fazer uma tela, eu vou relacionar essas tabelas. Então, as tabelas elas são delegadas por cada função, cada detalhamento dela. Professor no lugar do professor, notas no lugar de notas e aluno no lugar de aluno. Se eu quiser a nota de todos os alunos, aí eu faço o quê? Relaciono. Fica aí, vamos lá. E aí, gente, eu comecei a entender que, pô, realmente isso aqui tá para relacionar. Mas aí eu comecei a entender que as tabelas relacionadas, elas me ajudavam. Mas aí eu: "Cara, como é que eu relaciono?". Que aí entra outro X da questão, que era o cara, não encaixa na minha mente, porque como eu relaciono 2 tabelas? E aí eu comecei a imaginar e vou passar para vocês. Por exemplo, quando você gosta de alguém, você começa a se relacionar com aquela pessoa. E aí você se relacionando com aquela pessoa, mas no início do relacionamento, vocês começam a ver algo em comum que tem entre vocês 2. É a mesma coisa da tabela. Para eu relacionar 2 tabelas, eu preciso ter algo em comum, que aí é algo que a gente pode falar que são as chaves primárias. Então, ó, se você analisar aqui por esse escopo, eu tenho um sistema de notas, um sistema escolar que tem alunos e notas. Eu poderia criar uma tabela só, chamada o sistema escolar, e criar várias colunas, mas aí a gente perde em performance. A performance vai lá para baixo. Então, para que você não perca em performance, o meu banco de dados ele tem tabelas separadas, que quando eu quiser eu relaciono, quando eu não quero, eu não relaciono. Por exemplo, eu só quero criar um relatório para saber a média de idades dos meus alunos. Eu preciso relacionar? Não. Mas eu quero saber as notas do aluno Mateus. Aí eu vou precisar relacionar a tabela alunos com uma tabela notas. E aí, Mateus, eu vou relacionar por quê? Aí, se você notar, eu já estou deixando bem claro aí que eu acho que com essa explicação teórica você começou a analisar essa imagem. E aí você viu que eu tenho um ID do aluno dentro da tabela notas, que a gente chama de chave estrangeira. O que é uma chave estrangeira? Você concorda comigo que esse ID aqui do aluno, ele é a chave primária, é o identificador daquela linha, mas quando essa coluna pega uma bolsinha e viaja para outra tabela, a gente chama ela de chave estrangeira. Então, se eu estou montando a estrutura do meu banco e eu quero relacionar 2 tabelas, na hora da criação, que vamos criar daqui a pouco essa tabela notas, aí no SQLite, você vai entender que eu preciso criar uma coluna chamada aluno ID, e falar que coluna ID é a chave primária da tabela alunos. Então,
voltando lá para o relacionamento que você já teve um relacionamento, ou vai ter um relacionamento, ou está tendo um relacionamento com uma pessoa, vocês vão ter algo em comum. E as tabelas também têm sentimentos. Então, para eu relacionar alunos e notas, preciso ter algo em comum. O dado do ID que tem na tabela ID precisa também ter aqui na tabela aluno underline ID. E aí eu consigo relacionar. Aí, gente, outra coisa, vocês estão notando que a tabela notas, vamos dizer que a minha escola, ela tem alunos do ano 2000 até o ano atual. Então, olha a quantidade de alunos que já passou por essa escola e olha a quantidade de notas que só um aluno em um ano vai ter nessa tabela. Então, vocês concordam que essa tabela notas vai ter milhares e milhares de linhas? Então, se eu crio a tabela notas e coloco mais algumas colunas, que não quero fazer relacionamento, quero criar uma super tabela. Aí eu boto o nome do aluno, o nome do pai, a idade do aluno, o endereço do aluno, a série do aluno. Então, você está notando que eu estou criando muitas colunas. Então, essa tabela notas vai ficar gigante. Se eu tenho uma tabela que tem, ela é gigante em colunas e gigante em linhas, vocês concordam que eu perco performance? Então, o que eu faço? Se eu tenho uma tabela que ela vai ter muitas linhas e milhares de linhas, eu diminuo em colunas. E se eu quiser uma profundidade nos assuntos, eu vou fazer o quê? Eu vou relacionar. Então, olha para cá, para a linha 1. Notas. Eu tenho o ID, que é o identificador da linha da tabela notas, mas aqui eu tenho a chave estrangeira, que é o aluno ID 1. Nesse momento, olhando para cá, eu sei qual é o aluno 1? Não, não sei. Mas se eu quiser saber o aluno 1, quem é o aluno 1, eu vou relacionar. Aí eu relacionando, eu vou saber que o aluno 1 é Matheus, a idade é 33, e o e-mail dele é mateus@gmail.com. E aí, gente, quando eu faço um relacionamento, que aí a gente entra no assunto de hoje, o InnerJoy, é como que eu tivesse para o select uma única tabela. Aí eu posso pegar colunas do nome, da disciplina, da nota, do e-mail e fazer o meu select e deixar ele bonitinho, que é algo que a gente vai fazer agora. Então, eu sei que a teoria foi um pouquinho extensa, mas eu precisava te explicar para que você agora, quando comece a realizar os create, já entenda aquilo que é que você está fazendo. Vamos para a prática? Pessoal, eu deixei aqui todas as queries porque vamos recriar a tabela aluno, vamos inserir os dados da tabela aluno conforme fizemos na aula 3. Depois vamos criar a tabela notas e aí eu vou focar na parte do create, mostrar para vocês como eu desenvolvi, o código já está aqui, você vai copiar e colar, porque o foco não é o create com o for aqui, mas eu vou explicar para vocês, o foco é o InnerJoy, que é o select com o InnerJoy, selecionando e juntando duas tabelas e trazendo as colunas de ambas as tabelas, e também te explicar como é que funcionam os inserts. Então, aqui embaixo já vai estar o código completo. Você vai copiar, como eu vou copiar aqui, vai dar uma pausa no create do notas para você entender que tem algumas coisas, e aí com a imagem do escala já vai ficar mais fácil o entendimento, e aí vamos começar a aprender a digitar o nosso amigo InnerJoy, e aí você já vai ficar ligadinho como funciona o tal do InnerJoy. Perfeito? Então vamos lá. Gente, um aviso, se você estiver maratonando, que isso é super legal, eu vou explicar para vocês que, infelizmente, você vai ter que atualizar o seu SQLite para ficar igual ao meu. Por quê? Vai que você esteja treinando, fez alguns inserts, alguns updates, alguns deletes e desconfigurou a tabela alunos. Isso pode prejudicar lá no InnerJoy. Então, o que é que eu vou pedir para vocês? Atualiza e faz essa mesma sequência que eu estou realizando aqui. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui e já fazer o quê? Copiar essa primeira leva, que é o quê? O create, alunos e os insetos. Gente, essa query, esse script está aqui embaixo, tá? Então, você primeiro vai copiar esses dois, vai... Se você fizer assim, gente, selecionar alguma parte e executar, ele já vai executar aquilo que foi selecionado. Então, clique embaixo ou clique em algum local, porque aí ele vai executar o script completo, que vai ser criar a tabela e já inserir ao mesmo tempo. Olha aqui, vou rodar, ele já criou aqui ao lado, se eu clicar com o botão direito, olha só os dados já aqui na tabela alunos. Pronto, vamos fazer a mesma coisa agora com a tabela alunos. Mas antes eu vou te explicar o script, porque eu criei o script, o create, né, o esquema do alunos de uma forma diferente, porque já tem uma chave estrangeira
e eu vou te explicar como é que funciona. Vou só copiar aqui, jogar para vocês. Aqui, vamos visualizar. Eu tenho aqui o ID, que é a chave primária de cada linha de nota, e olha aqui, gente, na linha 3. Olha o que é que está acontecendo. Eu tenho uma coluna chamada alunos ID, que ela é integer, e essa vai ser a minha chave estrangeira. O que é chave estrangeira? Eu estou pegando um ID lá da tabela alunos e jogando dentro da minha tabela notas para conseguir, ó, fazer o relacionamento. Mas até agora é uma simples coluna que tem um integer, nesse momento daqui de criação. Eu vou criar a disciplina, que é um texto, e também a nota, que vai ser em real, porque pode ser 6.1, 9.7, 7.7, e aí tem que ser do tipo real. Tá? Então, aqui na linha 6, eu estou explicando que quando eu criar minha tabela notas, a minha coluna aluna ela vai ser uma chave estrangeira, que a referência está na tabela alunos e é a coluna ID. Então, ele vai se referenciar na coluna de lembra lá da imagem do escalidral, que as duas estão se comunicando. Então, aqui eu estou explicando no esquema, na criação do script, no create, dizendo que a minha coluna aluna ID, que está na minha tabela, ela é uma referência da tabela alunos e da coluna ID. Então, agora eu vou conseguir relacionar. Porque quando eu der o InnerJoy, automaticamente o que é que vai acontecer? Ele vai relacionar essa minha coluna com a coluna ID que está na tabela alunos. Aí eu consigo relacionar. Aí eu estou dizendo que essas duas tabelas têm algo em comum para conseguir ter um relacionamento e eu executar o InnerJoy, que é a função que relaciona e junta e traz todas os dados de ambas as tabelas, porque elas estão relacionadas. Perfeito? Agora eu vou executar. Executei, criei a tabela notas e vou povoar essa minha tabela. Olha aí. Tá vendo aqui, gente, que eu não estou informando o ID da tabela notas, só estou informando o ID da chave estrangeira, que é da tabela alunos. Por quê? Porque, se você notou aqui, eu vou dar só um Ctrl Z, o ID sempre vai ser auto-incremente. Então, eu não preciso estar digitando ele no insert. Eu só vou digitar aqui o aluno 1, em matemática, ele tirou 8.5. E assim vai. Vou executar aqui, inserir os dados, vamos conferir se inseriu, dar um select. Olha aí. Agora você vai conseguir dar o InnerJoy. Então, gente, no próximo bloco, eu e você vamos desenvolver o InnerJoy, entender como a gente desenvolve. Já que você entendeu os conceitos tanto na teoria, criando na prática, agora chegou o momento da aula. Eu sei que a aula está extensa, mas é porque o InnerJoy ele precisa ter esses conteúdos, mas eu tenho certeza que você vai pegar esse conteúdo, vai encaixar aqui ó, na mente e ninguém vai tirar mais. Então vamos agora para o último bloco da nossa aula, que é criar um select com InnerJoy. Vamos embora? Fala pessoal, chegou o momento mais importante da nossa aula, esse último bloco, que é o select com InnerJoy. E gente, eu vou tentar te explicar da melhor forma possível para encaixar aqui e não sair mais. Então fica até o final desse último bloco, porque você vai aprender agora a aplicar o InnerJoy. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui e vou dar um simples select em cursos. Cursos não, em notas, perdão. Select from notas. Perfeito? E aí eu quero juntar notas com alunos. Então, como é que eu faço para fazer isso? Eu vou colocar aqui, ó, InnerJoy. Eu estou explicando para o meu SQL que eu quero juntar notas com alunos. Até aí, tranquilo. Ele falou, ok, Matheus, você quer juntar notas com alunos, mas você vai juntar por quê? Qual é o dado em comum? Qual é a ligação deles, dessa tabela notas com alunos, para eu conseguir utilizar o InnerJoy? Aí você bota aqui, ó, o ON, e você vai falar que alunos.id precisa ser igual a notas.alunoid. Se cruzar, se tiver um relacionamento, se tiver um dado em comum, ele vai trazer um dado. Então, vamos rodar para ver se vai retornar. Deixa eu subir aqui, ó, o retorno. Pronto. E aí, ele trouxe. Olha que legal, gente. E se você notar,
as primeiras colunas sempre vai vir de notas, porque você disse que quer juntar notas com o aluno. Então, olha isso aqui, ó. Esse é o ID de notas, essa é a coluna aluno ID lá de notas, essa é a disciplina e essa é a nota, que é a última coluna da tabela notas. Depois, ele juntou com a tabela alunos, que é o ID do aluno, o nome do aluno, a idade do aluno. Mas você viu que trouxe tudo. Então, lembra daquela analogia que eu falei lá no escalidral? E quando você relaciona, é como que virasse uma única tabela. Olha aqui o resultado trazendo uma única tabela. Mas eu não quero trazer todas essas colunas. Eu quero trazer só o nome do aluno, a nota e a matéria dele, a disciplina. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou baixar um pouquinho aqui e aí, algo muito comum que acontece aqui no Select é a gente tirar esse asterisco, porque vai trazer muitas colunas e baixa a performance. Vou abrir aqui a linha 2 e vou colocar aqui, ó. Da tabela alunos, eu só quero o nome do aluno, a coluna o nome do aluno, vírgula. Da tabela notas, eu quero a disciplina, vírgula. E para finalizar, eu quero a nota. Então, olha quanto ficou performático agora a nossa query. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Se eu executar, olha o que acontece. Ele só trouxe da tabela alunos o nome, ele trouxe a disciplina da tabela notas e ele trouxe a nota da tabela notas. E é isso, gente. Então, o que eu indico para vocês praticarem aí, tentarem digitar esse código, entender como é que funciona o InEjoy, você está juntando, ligando aqui, ó, a coluna ID, que está em alunos, e a coluna aluno ID, que está em notas, e aí criando o relacionamento. Pessoal, se essa aula te ajudou, se essa aula te ajudou de alguma forma, dá um like aí, comenta, isso vai me ajudar bastante, vai ajudar bastante para chegar para mais pessoas. E aí, nas próximas aulas, a gente vai continuar com o InEjoy, e esse curso aqui tá bem legal, um conteúdo bem interessante para te ajudar aí no início da tua área de análise de dados ou de programação, ou você quer trabalhar com banco de dados, dá um like aí que vai ajudar bastante. Beijão, fica com Deus e qualquer coisa, só fala aqui nos comentários que eu vou te ajudar também.